Queridos, a paz do Senhor. Amados, hoje eu estou com a voz bastante debilitada. Ontem eu preguei numa mini vigília e aí a minha voz foi embora, me abandonou. Então eu vou ter que falar bem mais tranquilo do que já falo. Mas vamos lá. Isaías capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Um texto extremamente conhecido, mas com um contexto muito rico. Os irmãos acharam Isaías 7,14? Digam amém. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E você diz amém. Amados, Isaías está no grupo que nós chamamos de profetas maiores. E essa condição de ser maior não está vinculada à capacitação. Todos os profetas, no que tange à capacidade, são iguais. O mesmo Espírito que levanta Isaías, levanta Ezequiel, levanta Sofonias, levanta Malaquias. O que faz ele ser maior é a extensão, é o período em que ele está profetizando. E Isaías profetiza há cerca de 40 anos. É um dos ministérios proféticos mais longos do Antigo Testamento. Talvez Isaías, para nós, seja um dos profetas mais queridos, ou deveria ser. Porque Isaías faz jus ao seu nome, que significa Yahvé, a salvação. E por que ele faz jus ao seu nome? Porque Deus usa esse homem para profetizar acerca do Messias. Lembrando a vocês que a promessa messiânica ela já é encontrada desde o tempo de Moisés. Mas é Isaías, mais especificamente, que profetiza sobre o nascimento, o sofrimento e a glorificação do Messias. E por isso nós chamamos Isaías do profeta messiânico. Bom, é interessante você notar que essa extensão de 40 anos, ela não é um bloco único. É muito bom que você divida o livro de Isaías no mínimo em 3 tipos de períodos. O primeiro período é descrito do capítulo 1 até o capítulo 39 e marca uma extensão de ano entre 739 a 701 a.C. E eu sei que os irmãos sabem que antes de Cristo os números são decrescentes. Depois do primeiro período nós temos o segundo período, que já é um período de exílio. O primeiro é um pré-exílio antes da Babilônia. O segundo já marca um período de exílio, que é descrito entre os capítulos 40 até o capítulo 55, que vai de 605 até 539, por fim, o período da restauração, o período do retorno do exílio. E esse período está marcado em 56 a 60, os capítulos, e marca aí o período entre 539 ao ano 500. Pastor, por que é importante você frisar essas datas? O que para nós irá contribuir muito? Porque quando eu falo do ano 739, aonde marca a função ministerial profética de Isaías, provavelmente, o contexto histórico é muito rico e vai nos facilitar a entender por que é que Isaías está dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É óbvio, irmãos, que antes de eu tratar do contexto, eu quero deixar claro para vocês que essa profecia do capítulo 7 claramente aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há dúvida disso. Mas esta noite, eu vou trazer essa profecia para o lado histórico, não só para o lado messiânico. Quantos estão me ouvindo, diga amém, por favor. O que estava acontecendo ali? O cenário não era um dos cenários mais calmos. Havia uma guerra entre tanto Israel contra Judá, pois Israel havia sido dividido pelas mãos do filho de Salomão chamado Roboão, e essa divisão fez com que, em alguns momentos, houvesse conflito entre os seus irmãos. Israel ao norte, nesse período, chamava-se Efraim, ainda não se chamava Israel, e ao sul você tinha Judá. E haviam guerras entre esses dois reinos, e no meio desse contexto histórico, uma nação estava se levantando com muita força.
Haja vista que antes desse ano, de 745 a 739, a nação da Síria, durante aproximadamente 78 anos, começou a cair em declínio. Então você tem períodos da Assíria e não da Síria, de uma grande força, de uma grande pujança. No cenário histórico, a Síria, durante muito tempo, começou a conquistar diversos territórios, subjugar reinos, dominar e conquistar. Porém, depois que esse período de grandes reis passam, levanta-se sobre a Síria, durante esses 75 anos, uma série de líderes fracos, frouxos, e que não conseguem manter o domínio que os seus antecessores tiveram conquistados. Quando a Síria começa a mostrar fraqueza e chega a perder muitos dos seus territórios, houve um período de bonança para os reinos que estavam em volta da Síria. E esses reinos, percebendo que o seu grande adversário estava enfraquecendo, começou a desfrutar de um período de paz e de prosperidade. E nesse interim, tanto Israel como Judá estão fazendo parte desse desfrutar. Só que o cenário entre esses dois reinos são completamente diferentes. Todos são oriundos de Abraão, todos são irmãos entre si, todos são tribos a qual Deus fez e cumpriu a promessa em Jacó, ou a promessa de Abraão, mas nessa divisão o cenário é bem caótico. Primeiro no norte, que nós chamamos de Israel, mas que nesse período chamava-se Efraim. A situação espiritual de Israel estava em frangalhos. Efraim não andava bem das pernas com Deus. A situação é tão triste que quando você lê, por exemplo, os profetas Miqueias, Oséias e Amós, vocês verão claramente que Deus está usando esses homens para condenar as práticas pecaminosas do povo de Efraim e Israel ou Reino Norte. De tantas profecias que nós poderíamos escolher para esta noite, para essa tarde, princípio de noite, eu escolhi uma que está registrada em Oséias e que diz claramente a situação espiritual do povo. Oséias capítulo 4, versículo 12 está escrito: talvez, meu povo, consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. A palavra prostituir aqui em Oséias vem do verbo hebraico zanum. Zanum em hebraico significa adultério, não no contexto físico, mas no contexto espiritual, deixando claramente que Efraim, por conta desse período de desfrute, de prosperidade, de paz, decide romper a sua aliança com Deus, voltando-se a ídolos, a Baalins e a idolatria. E eu te chamo a atenção para isto. Não é só a idolatria que nos leva a virar as costas para Deus. Até mesmo um período de sossego pode nos afastar do Senhor. E o mesmo Deus, sabendo disso, diz claramente em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 10 ao versículo 14, a seguinte palavra: quando, pois, tiveres comidos e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e tiverem aumentado os seus gados, seus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração, e te esqueça do Senhor Deus, que te tirou da terra do Egito, e da casa da servidão. Ou seja, até um momento de riqueza, talvez faça com que o povo crie uma falsa sensação de que tudo está correto, e de qualquer decisão, a sensação de que Deus está aprovando pela condição material. A condição de Efraim e de Israel é essa. Por conta da prosperidade e da tranquilidade, decidiram virar as costas para Deus. Mas a profecia do capítulo 7 não é para Efraim, não é para Israel, é para Judá. E em Judá, o contexto espiritual é completamente diferente. Enquanto que nos reinos do norte, o reino do norte
tivemos vários reis, e esses reis, um pior do que o outro, passando, por exemplo, por Zacarias, Jeroboão, Salum, Manaém, Pecaías. A Bíblia diz claramente, todos estes fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas em Judá, lá no sul, capital Jerusalém, haviam reis que não se curvavam, que não prestavam idolatria e decidiram seguir firmes em Deus, exceto o caso de Uzias, que por conta da soberba acaba tornando-se leproso. Pastor Carlos, se a situação é espiritual em Judá, o que a Síria poderia aterrorizar o povo de Deus? Porque lá em Deuteronômio, nas leis de guerra está escrito claramente, não é uma profecia, é uma garantia, é um compromisso divino. Todas as vezes que vocês forem à guerra e o exército inimigo for superior a vocês, não temais, diz o Senhor. Essa guerra não será vossa, essa guerra será do Senhor vosso Deus. Se Deus peleja a guerra do seu povo, qual é o medo que a Síria pode botar em Judá, se a adoração até aquele momento está bem? É o contexto histórico. E aí que está o perigo. Às vezes o nosso tropeçar vem diante de desafios físicos. E eu vou lhe mostrar o que está acontecendo em Isaías 7. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá. Bom, durante esse período de 78 anos, a Síria de fato foi caindo, pastor. Mas lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 15, um rei chamado Salum se levanta, Pul, se levanta sobre a Síria, e Pul começa a pressionar o norte. De fato, esse rei assírio não conseguiu muita coisa. Depois da morte dele, levanta-se sobre um trono um grande conquistador assírio chamado Tiglat-Pileser III, registrado também no livro de Reis, capítulo de número 15. Este rei, de fato, vai mudando a cara da Síria. Uma Síria que durante 70 anos não conseguia vencer. Agora, vem descendo, vem tomando Israel pelo norte e conquistando muitas cidades fortificadas. Quando está olhando para o Judá, quem está no trono nesse período é um homem chamado de Acasias. Acasias vê um grande temor, pastor Bruno, porque se Tiglat-Pileser está vencendo Israel, é muito fácil prever que em breve ele também tomará Judá. Então Acasias está com a espada no pescoço, de modo prudente. Acasias antecipa a guerra e envia soldados de Judá para as fronteiras que ficavam do lado norte. Me acompanhe, por favor. Quando esses soldados começam a pressionar o lado norte, quem está sentado no reino do norte, chamado Israel ou Efraim, é um homem chamado Peca. Esse rei chamado Peca, rei de Israel, não é esse o nome dele. E por que a Bíblia registra como Peca? Porque desde o tempo, se não me engano, de Pecaías, houve uma série de usurpação de trono em Israel. Se você ler Reis 15, você verá que quando Pecaías assume o trono, ele assume o trono num golpe de estado. Ele mata o rei, toma o trono. Ao assentar no trono, Pecaías também sofre um golpe de estado pela mão do seu comandante, chamado Peca. Peca mata Pecaías e também toma o trono. E quando Peca está no trono, um homem chamado Oséias mata Peca, toma o seu trono e assume o seu nome. Então você percebe que lá no reino de Israel, o desejo pelo trono é insaciável. E esse desejo pelo trono insaciável fazia Acasias temer. Temer o quê? Lá em Reis capítulo 14, a Bíblia diz que nesse racha que houve entre a divisão das tribos, 10 ao norte, 2 ao sul, Judá se tornou mais fraco do que Israel. E dado uma peleja, Israel já havia vencido Judá na guerra. Quem está me acompanhando, diga amém. Então Judá tem 3 inimigos. Quais são os inimigos que Acasias está temendo?
Tiglat-Pileser venceu Israel. Se venceu Israel, que Judá não consegue vencer, vai vencer Judá. Só que quando ele manda os soldados para a banda norte, Peca, percebendo a fragilidade estratégica ou a fraqueza militar de Judá, faz uma aliança com a Síria, e o rei da Síria é chamado Rezim. Os dois se unem e fazem um trato. Vamos aproveitar que Judá está preocupado com Tiglat e com a Síria. Juntaremos Israel e Síria e vamos descer ao sul para desbaratinar Acasias. Agora você imagina o desespero desse homem. Quem é que vai vir primeiro? É Tiglat-Pileser e a Síria? Ou é Rezim, Peca com Israel e Síria? Acas está desesperado. Porque não tem outra saída, pastor Cleves. De um lado vem a Síria, do outro vem Síria, do outro vem Israel. O texto de Isaías capítulo 7 é o texto que retrata como estava o coração de Acas. Versículo 1, versículo 2 e 3. O texto dirá claramente que o coração de Acas balançava como os galhos das árvores no bosque. Desesperado. O coração dele não se acalmava. Balançava de um lado para o outro. E é nesse cenário de desespero, e é nesse cenário de guerra já vencida pelo inimigo, que Deus levantará os seus profetas. Para que o profeta serve? Todas as vezes que um sacerdote não tem visão e um rei perde a direção, Deus levanta um profeta para apontar a porta de saída. Deus olha para Isaías e diz: está na hora de você abrir a boca. Levanta Isaías e vai lá em Acas, porque se ele não consegue parar o coração, eu irei silenciar a sua alma. Neste período, Isaías era casado no segundo casamento. Sua primeira esposa morreu, e nesse segundo casamento Isaías casa com uma virgem, e essa virgem lhe dá um filho. Aí Deus diz para Isaías: pegue o filho da virgem e vai até Acas, que eu quero falar com ele, porque se ele não está vendo saída, eu ainda tenho um caminho no deserto para o meu povo passar. Isaías chega em Acas e diz o seguinte para Acas: por que você está desesperado? Por que você está temendo? Eu sei que humanamente falando, é impossível crer no alívio, mas Deus me tirou de casa, Acas, para lhe dizer que tanto Rezim como Peca, traduzindo, como Israel e a Síria, para Deus são como pedaços de madeira com fogo abrasado. Se Deus quiser, Acas, e Ele me trouxe aqui para isso, Ele manda te dizer: confie nele, porque Deus vai apagar o fogo do seu adversário. Quando Ele diz isso para Acas, Ele continua dizendo: e o Senhor me autorizou a lhe dizer isto, para que você creia que Ele vai apagar o fogo do seu inimigo. Peça um sinal, em cima nas alturas, ou embaixo nas profundezas, e Deus dará o sinal que você precisar. Isaías capítulo 7 diz que Acas, quando solicitado por Isaías a pedir um sinal nas alturas ou embaixo, ele diz a Isaías: não, longe de mim, não tentarei o Senhor meu Deus. O que Acas está escondendo, mas que não dá para esconder de Deus, é que ele não está acreditando que Deus pode apagar o fogo do adversário. Vou repetir isto. Diante do momento em que ele se encontra encurralado, e que é nesse momento que ele tem que mostrar fé, Acas se mostra frouxo, Acas afrouxa. E quando Acas decide não confiar em Deus, ele já tem um plano. Qual é o plano? Segundo o livro de Crônicas e também no livro de Reis, a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que, pressionado por Peca e Rezim, Acas corre em Tiglat-Pileser III e faz uma aliança com o adversário. O que Acas está pensando? Já que eu vou perder o trono mesmo para a Síria, me tornarei estado vassalo. O que é um estado vassalo?
é um estado que paga um tributo para um estado maior. O que Acás faz com o Tiglat? Se você me ajudar, eu prometo te pagar uma mensalidade aí. Bota um preço, que a gente junto vence Israel e vence a Síria. Como Deus já sabia do coração de Acás, ele diz claramente, capítulo 7, versículo de número 17, porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa do teu pai, e sobre o rei da Síria, dias tais, que nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O que Deus está dizendo para Efraim, para Acás? Você teve a chance de confiar em mim. Você teve a chance de assistir eu apagar o fogo do teu adversário. Você teve a chance de assistir. Você com o joelho dobrado e eu guerreando em favor da sua casa. Mas já que você não creu que eu poderia curar você dessa enfermidade, já que você não creu que eu poderia abrir as portas para você ainda este ano, e confiou na sua estratégia e no seu plano, o começo parece dar certo, mas ele diz no capítulo 8, as águas tranquilas de Siloé, que oferecia a vocês, tornar-se-ão revoltas. O que Deus está dizendo? Plano humano é assim, começa bem, mas se eu não tiver no plano, Acás, dará tudo errado. Mas como Deus não deixará o povo dele padecer no erro de um, Isaías pega na mão de um filho, ergue o filho e diz, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o nome do seu filho será Emanuel, Deus conosco. O que o texto de Isaías 7 está dizendo? Em quem devemos confiar no momento de desespero? Na sua estratégia da ansiedade ou no plano daquele que não perde batalha? Suportar a aflição durante um tempo, mas a vitória garantida no final? Ou o momento de vitória no começo e a desgraça no final? Pastor, você não sabe que eu estou passando esse ano, para o senhor dizer que eu não posso colocar a carruagem na frente dos cavalos. Você não sabe o desespero que eu estou enfrentando e as portas fechadas que eu tenho visto, para que não arranque os cabelos da cabeça. Qual é a vantagem de confiar em Deus quando tudo está mal? Quando eu falo de aliança com Deus, imediatamente eu sou lançado em um texto que apresenta uma mulher chamada Atalia. Qual é o nome dela, irmãos? Sabe de quem ela é filha? Atalia é filha de Acabe com Jezabel. Você já vê que a parentela não é boa. Só que esta filha Atalia, de Acabe com Jezabel, com a aliança que Acabe fez com Josafá, Atalia casou com Jeorão, filho de Josafá, e os dois se assentam sobre os dois tronos, tanto no norte como no sul. Mas como a casa de Acabe é a casa que não presta, pois Acabe e Jezabel representam tudo que Deus não gosta. Deus não deixaria o ímpio reger o justo. Então antes de Elias subir, capítulo de número 19, versículo 16 ao 17, Deus diz para Elias, você quer se aposentar? Não tem problema, você descansa, mas a guerra não para. Então antes de subir, você tem que fazer 3 unções. Quais são essas unções? Primeiro, unge a Jeú. Segundo, unja Eliseu. Terceiro, unja também a Azael. Aquele que passar da espada de Jeú, não passa da de Eliseu. Passou da de Eliseu, não passa de Azael. O que Deus está dizendo para o trono de Judá? Aonde o inimigo vier, eu vou botar uma espada apontada para o pescoço dele. Nesse momento Deus usa Jeú. Jeorão morre e todos os seus filhos. Se tu não der um glória a Deus nisso aqui, presta atenção nisso, hein? O que Deus faz? Vou destruir a casa de Acabe. Presta atenção. Jeorão morre, seus filhos também morrem, e Atalia fica viva e viúva, e só sobra um filho desse casal, chamado de Acasias. Acasias senta no trono,
E Deus levanta a espada de Jeú. Quando Jeú mata Acasias, Atalia fica sozinha, pastor Bruno, e desesperada pelo poder. Ela desce até Judá e senta-se no trono de Judá. Olha a ousadia dessa mulher. É a única mulher na história de Israel que se assenta no trono de Judá e governa 6 meses. Quantos meses? E sabe o que ela faz para governar, pastor Cleves? Ela mata todos os descendentes de Davi. Porque quando Davi faz a casa para Deus, Deus usa o profeta Natã, e Natã diz a Davi: por conta do seu projeto de edificar a mim uma casa, eu estou te prometendo que a lâmpada da sua casa não se apagará. Lâmpada é descendência. Então Deus está dizendo para Davi: venha o que vier, o Deus que não mente, o Deus que não se engana, está te garantindo: o adversário não vai apagar a lâmpada que eu acendi na sua casa. Alguém está entendendo? Está glorificando a Deus. Mas diz a Bíblia que Atalia mata todos os descendentes. Porém, um determinado sacerdote chamado Gioseba pega o único que sobrou, chamado de Joás. Redobra a atenção. Atalia sai matando todo mundo. Aí Deus levanta um sacerdote. Esse sacerdote pega Joás, pastor Bruno, e leva para dentro do templo. Leva para onde? E Joás é educado, alimentado, nutrido, vestido e cresce dentro do templo. Enquanto Joás cresce no templo, Atalia está sentada no trono. Na cabeça do povo, a desgraça está vencendo, mas do projeto de Deus, a promessa está crescendo dentro do templo. Alguém está entendendo e já está glorificando a Deus. Diz a Bíblia que quando o sacerdote percebe que Joás já está preparado para sentar no trono, Atalia sai para fazer compras. Atalia sai para dar uma volta. Quando ela sai para dar uma volta, o sacerdote disse: não é que Deus não estava vendo, é que promessa tem um tempo. Não é que Deus não estava assistindo, é que Deus estava preparando a promessa para o momento certo. E Ele permitiu 6 meses de opressão do adversário, 6 meses de porta fechada, 6 meses de angústia. E agora, sacerdote? E agora está aqui, ó. Atalia pensou que matou tudo. Mas quem é que apaga a lâmpada que Deus acende? Eles colocam a coroa na cabeça de Joás. Sentam Joás no trono. E quando Atalia está voltando da volta que ela deu, ela vê que o povo está bradando. Ela diz: não é possível. Eu arranquei trabalho, eu arranquei saúde, eu arranquei dinheiro, eu arranquei a paz, eu arranquei família, eu arranquei inteligência, eu arranquei tudo. Como é que dá? 5 horas da tarde em pleno domingo, e esse povo está gritando em meio ao desespero. Quando Atalia chega no palácio, diz a Bíblia que ela abre a porta do palácio e ela vê a semente de promessa sentada no trono. Diz a Bíblia, não eu, que Atalia fica tão doida que ela mete a mão na roupa, rasga a roupa e sai nua em Nova Iguaçu. Você não deu glória a Deus, porque eu estou rouco e te pregando mal. Mas eu vou ser mais claro para você entender. Eles poderiam matar Atalia sem ver Joás no trono, mas qual é a graça? Então Deus está dizendo: fica tranquilo, se você decidiu confiar em mim, o tempo do adversário te oprimir está contado. Oh meu Deus, só 2 deram glória. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe. Não baixe a mão, não baixe a mão, porque eu vim esta tarde, já ao princípio de noite, para profetizar na sua vida, com os olhos bem abertos e sem medo de errar. Deixa quem quiser te chamar de trouxa chamar. Deixa quem quiser te chamar de santarrão chamar. Eles não entendem que o pau está quebrando na sua cabeça e você está decidindo confiar em Deus.
Mas o Deus Emanuel, o Deus conosco, me trouxe aqui para lhe dizer: prepare o culto de ação de graça, porque a promessa que nasceu no templo vai ser, oh meu Deus, alguém está recebendo isso? Só quem acredita, dá um pulo nessa cadeira, uma rajada de glória. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Coloque na mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. No ombro, no ombro, no ombro, no ombro, no ombro. E seja mal educado. Chacoalha para irritar mesmo, é para perturbar mesmo. Não é para fazer carinho não. É para perturbar. E diga para ele: não tira a tua família do altar. Não tira a tua empresa do altar. Não tire a tua saúde do altar. Não tire do altar. Deus vai apagar o fogo do inimigo. Só quem crê. Um minuto de glória. Tem semente de promessa no templo. Maravilha. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem glória a Deus aí. Você não crê mais que a promessa está crescendo aqui no templo? Enquanto você glorifica, eu provoco a tua fé. Lá fora está tudo ruim, mas Deus está dizendo: ó, promessa crescendo no templo, ó, promessa crescendo no templo, olha a promessa crescendo no templo, crescendo no templo. Tome seu assento um minutinho só que eu vou concluir. Que maravilha. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Olha, nós poderíamos aqui romper meses falando em pessoas que decidiram não confiar e outras que decidiram confiar. E ficaremos aqui meses a fio, mostrando a diferença de quem se lança em Deus para quem não se lança nele. Mas eu vou dizer só mais um, e eu prometo que concluo. E qual é o que você vai dizer? Recentemente eu citei para vocês, eu gosto muito desse texto, lá de Gênesis capítulo 26. Diz a Bíblia que houve uma grande fome sobre a terra. Houve o quê, irmãos? Uma grande fome. E alguém diz: Isaac nunca tentou descer para o Egito. Irmão, é inferência, tá? Se Deus disse para Isaac: não desças ao Egito, supõe-se que a ideia de Isaac, obviamente, era descer para o Egito. E por que Deus disse não desça para o Egito? Porque Deus está dizendo para Isaac: quem decide confiar em mim, não pode voltar de onde eu arranquei. Você quer perceber quem não confia? É na hora do aperto já começa o Egito voltar de novo. É na hora da porta fechada, o Egito começa a gritar de novo. Deus disse: não precisa voltar para o Egito, não. Não precisa voltar para a balada, não. Não precisa encher o nariz de cocaína, não. Não precisa ficar desesperado, não. Confia em mim. Confia em mim. Enquanto todo mundo está descendo para o Egito, eu te levo para Gerar. E eu serei contigo, assim como fui com Abraão. E eu concluo. Diz a Bíblia que naquele ano, Isaac planta 1, colhe 100. Ele fica tão rico que o dono da terra diz: não, rala daqui. Ele diz: eu vou embora, mas eu estou debaixo de uma palavra profética. Eu vou embora, mas não volto para o Egito. Só no fundo deu glória a Deus. Isaac está determinado a confiar. O que ele vai fazer? Desentulhar poços. E ele dá nome para os poços: contenda, inimizade e alargamento. Contenda, inimizade e alargamento. A cada poço que ele destrava, alguém toma. A cada poço que ele desentulha, alguém diz: não é teu. Isaac, nem bate boca. Isaac te leva. Mas isso aqui é contenda. Alguém diz: esse aqui também não é teu. Ele te leva. Mas isso aqui é inimizade. E o terceiro, ele diz: alargamento e prosperidade. Pastor Clebson, a conta não fecha. Porque contenda, inimizade não alarga nem prospera. Contenda, inimizade não levanta a vida de ninguém. Mas Isaac está de boa com a vida, dizendo: o inimigo pode se levantar 1, 2. Deixa eu traduzir para você entender. Tem um tempo. Pode apertar. Pode vir contenda. Pode vir inimizade. Pode vir tártaro. Pode vir demônio. Pode vir capeta. Pode botar meu nome na boca do sapo. Na boca do cavalo. Não importa. Se Deus disse que será comigo,
Enquanto o inimigo me aperta, Deus me prospera na terra da minha aflição. Levante as duas mãos que eu vou profetizar e eu encerro. As duas. Se prepara. Porque a segunda metade deste ano, este segundo semestre, a Thalia vai sair do trono. Eu vou profetizar com mais fé para você receber com mais fé. Nesse segundo semestre, no primeiro é contendo inimizade, no segundo, Deus vai alargar, Deus vai prosperar, Deus vai tirar a promessa do templo para Nova Iguaçu entender que nós não confiamos em carro e nem cavalo, nós fazemos menção do nome do Senhor. Só quem confia em Deus, fica de pé comigo glorificando o nome de Jesus se você puder. Os que creem. Meu Deus, eu acho que não vai dar para pregar no segundo culto, não. Diga para 3 pessoas: vai sair daqui acreditando em quem? No seu plano, no de Deus. No seu plano, no de Deus. No seu plano, no de Deus. Na sua estratégia, na de Deus. Qual é que você vai decidir? Hã? Qual é a sua decisão? Olha a decisão de Deus. Gideão, 32 mil não é a minha estratégia não, hein? Qual é a sua estratégia? Só 300. Só que a Bíblia, meu professor, ela é claríssima. Deus escolheu 300 para não dividir a glória dele. Porque se fosse 32 mil, quem disse a Bíblia? Eles acreditariam que venceu na espada. Aí Deus disse: não, se é no teu projeto, vai sozinho. Opa, está entendendo? Se você já sabe tudo, vai com tudo. Agora, se você está percebendo que só a minha mão pode agir, corre para o altar que eu vou tirar Joás daqui de dentro para o meu nome ser glorificado lá. Alguém acredita que tem promessa de pé aí? Alguém acredita? Vire a sua mão em direção à tua casa que eu vou concluir agora. Para casa. Isso. Está chegando o momento que a Thalia vai passar vergonha. Quem confia em Deus, a história é sempre essa. É o diabo envergonhado e Deus sendo exaltado na sua família e na sua casa. Começa a abençoar a sua casa se você puder. Começa a abençoar a sua família se você crer nisso. Enquanto você ora, enquanto você clama, Deus está lhe dizendo: eu vou apagar o fogo do teu adversário. Eu vou apagar o fogo do seu adversário. Isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Olhe para mim aqui que eu vou encerrar. Você que entrou aqui essa noite, olha, a palavra de Deus é Isaías e você é a caixa. Está pressionado pela vida, só tem uma porta de saída, e essa porta é Deus. E essa noite Ele está dizendo: se confiar em mim, eu vou apagar o fogo do teu adversário e vou manter a lâmpada da tua casa acesa. Mas a decisão é sua. Ou você confia no seu plano, ou você confia no plano de Deus. Onde está a primeira pessoa que está afastada
que ainda não aceitou a Jesus e quer voltar para Ele essa noite. Um sinal com a tua mão, sai do seu lugar, melhor dizendo, sai do seu lugar e vem para cá, e nós iremos orar por você. Nós queremos orar junto com você. Pastor, eu estava afastado e cansei de perder guerra, mas quero fazer como Josafá fez. Quero perder a aliança com Acabe e firmar uma aliança com Deus. Quero fazer como Isaac fez. Não quero mais descer para o Egito, quero subir para Jerusalém. Vem para Deus agora. Vem para Jesus agora. Nós queremos orar por você. Alguém essa noite que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador, venha. Está vindo a primeira vida, impressão minha. Está vindo a primeira vida. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Venha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós queremos dar a mão a você. Nós queremos andar em Deus com você. Onde está você? Saia do seu lugar e venha. Venha. Nos dê esse privilégio de ver o Emmanuel sendo com você também. Onde está você? Há uma segunda vida que quer vir, eu te espero. Há mais alguém? Se não, nós iremos orar por esta moça. Mas eu gostaria muito que você que não veio, viesse. Será que você não está cansado de insistir em projetos que não andam, que não fluem, que não caminham? Deixa o Emmanuel ser com você. Deixa Deus ser seu auxílio. Deixe Deus ser tua ajuda, seu socorro. Aonde está a segunda vida? Há mais alguém? Se não há, ou se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Está vindo? Temos uma segunda vida, você pode glorificar a Deus por isso. Se eu estou pagado por quem nunca perdeu batalha, seu nome irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Aqui estão essas duas vidas diante do altar. E eu queria que você agora estendesse a sua mão aqui para frente. Nós vamos orar e abençoar essas vidas que estão nesse altar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas duas moças diante do teu altar, Senhor. O Senhor as conhece no íntimo. O Senhor conhece seus corações. O Senhor conhece seus dilemas. O Senhor conhece seus projetos, seus sonhos. Mas em nome de Jesus agora, Senhor, elas estão diante do altar, confiando em Ti, confiando no Teu projeto, confiando no Teu propósito. Elas estão a partir de hoje, Senhor, reconhecendo que Tu és o Senhor da vida delas. E nós as abençoamos e declaramos, Senhor, escreve o nome delas no livro da vida, perdoe seus pecados, e que a partir de hoje um novo tempo e uma nova história se inicie sobre elas. Nós as abençoamos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Olha para mim aqui rapidinho. Nós vamos fazer aqui agora rapidinho o que a gente faz sempre aqui, quando alguém vem diante do altar entregar a vida para Jesus. O que a gente faz? Festa. É a Bíblia que ensina para a gente que quando um pecador se arrepende, há festa no céu diante dos anjos. E se tem festa no céu, a igreja também faz festa aqui na terra. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai receber um abraço dessas pessoas que estão com você aí. E eu queria que você virasse para trás e conhecesse sua nova família aqui, tá bom? Então vamos lá, igreja, comigo assim, ó. 1, 2, 3. Uma nova história. Seja bem-vindo.
Adevec posse. Novo tempo tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus, olha pra mim de novo aqui rapidinho. Deixa a gente entregar um livro de presente pra vocês, nosso pastor, e anotar o nome de vocês pra poder orar por vocês bem rapidinho, aqui do meu lado esquerdo, ó. Você pode ir lá rapidinho, ó. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pede pra já ir subindo as crianças aí. Enquanto as crianças estão subindo, vou chamar aqui a Alicia e o Kelvin. Vem aqui na frente rapidinho. Corre aqui. Pode sentar rapidinho. Enquanto as crianças vão se preparando, subindo aí, a Alicia e o Kelvin estão se preparando para casar. Casal de modelo, é modelo oficial, gente. Não é qualquer coisa não. Tudo bom? Tá ficando noivo hoje? Teu pai deixou? Deixou, Kleber? Então tá bom. Mais ou menos a cara dele. Glória a Deus. Que bom, que bênção, né? Rapaz, que aliança bonita é essa? Vamos consagrar o Senhor aqui. Estende sua mão. Pode ficar de pé já de novo. Pronto. Já sentou? Isso. Vamos orar e abençoar que está esse casal, jovem casal, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo um casal de jovens comprometidos com Deus e fazendo a coisa do jeito certo, né? Isso é bom demais. Então, estende sua mão para cá, vamos abençoar essas alianças. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as alianças dos teus filhos. Senhor, aqui está o símbolo do amor dos teus filhos e o compromisso deles nesse altar. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as portas, enviar os recursos para que eles possam ter, Senhor, um casamento abençoado na tua presença e que essa família que será constituída no teu altar seja motivo de bênção por onde quer que eles passem. Nós os abençoamos e declaramos que todo mal não tem poder sobre eles, mas a tua bênção está sobre esse casal, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Bota nela primeiro. Ah, não, lá. Aqui é casado. Pode dar uma bitoquinha. Vai. Aê! Dá um aplauso para Jesus aí. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Cadê as crianças? Podem subir. Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Davi. Eu pulo como Davi. Eu pulo como Davi. Foi? Glória a Deus. Aqui estão as nossas crianças. Nós vamos orar agora para abençoar a vida delas. Pode trazer aqui, se tiver criança aí no templo, pode trazer para cá. Corre para cá com as crianças. Vamos abençoar as nossas crianças. Todos os domingos nós colocamos elas no altar e declaramos a bênção de Deus sobre elas, tá bom? Criançada, todo mundo com a mão no coração. Todas as crianças com a mão no coração e olho fechadinho. Olho fechado agora. Todo mundo de olho fechado. Papai e mamãe, estende a mão para cá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre eles a tua bênção. Declaramos, Senhor, que essas crianças são protegidas por Ti. Acampa os Teus anjos ao redor delas, Senhor. Guarda elas de todo o mal. Guarda elas das maldades dos homens. Por onde quer que elas estejam, nas escolas, nos condomínios, nas ruas. Aonde quer que elas estejam, sejam protegidas pelo Senhor. Deus, dá um futuro de glória preparado para cada um deles.
Que os nossos filhos sejam motivo de orgulho para suas casas, para suas famílias, para os seus pais. Que eles cresçam obedecendo a tua palavra. Que eles cresçam amando a tua casa. Que eles cresçam, Senhor, e venham dar bom testemunho para a glória do teu nome. Eu creio que os nossos filhos serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Farão a diferença na sua geração, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um menino que vai orar. Quem é o menino que ainda não orou? Você não orou ainda não? Você é Emanuel? É o xará do meu filho. Oi. Você já orou, Emanuel? Ele está falando aqui que você já orou, está te entregando. Já orou ou não orou? Não orou? Vou acreditar em você, tá bom? Então tá bom. Ele falou que não orou não, tá? Então tá bom. Emanuel, qual é o nome do seu pai? Teu pai. Da sua mãe? Tamara. Tá, agora você vai orar para abençoar todos os papais e mamães que aqui estão, tá bom? Criançada, mão em direção ao papai e mamãe lá. Vai. Estende lá a mão pro seu pai e pra sua mãe. Papai do céu, muito obrigado, Deus, pelo mais um dia, Deus. Abençoe, Deus. Abençoe tudo que você pode, Deus. Abençoe tudo que você vê pela frente, por trás, pelos lados, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora devagarzinho. Desce lá, ó. Devagarzinho, devagar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como Davi. Eu grito como Davi. Eu grito como Davi. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Amém? Lá embaixo, nossa cafeteria está funcionando, nossa livraria tem lá, ó, Bíblia da Mulher Vitoriosa, letra gigante. Este livro que o nosso pastor anunciou hoje pela manhã. Como ajudar seu adolescente ansioso, descobrindo a fonte de suas preocupações e medos. Vale a pena você que tem filho adolescente aí que está com ansiedade. E um devocional para casais. Se você gosta de fazer devocional junto com a sua esposa, com o seu esposo, adquira lá, tá bom? Que você tenha um bom retorno para o seu lar. Que nem o mal te toque. Que essa semana seja uma semana de boas notícias, de portas abertas. Que a graça do nosso amado e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada coração, desde agora e para sempre. Todos digam: Deus te abençoe.